que vai vir dos Estados Unidos, cara? Cara, eu tenho zero expectativa, porque eu pago imposto no Brasil, eu voto no Brasil, eu vivo no Brasil. A minha revolta é com o político brasileiro, é com o partido político brasileiro. Quem tem que resolver é a política brasileira, pô. Mas no caso do 8 de janeiro, no caso, na crise entre política e justiça, a política brasileira está elegendo, parte da política, né, onde está a esperança do povo, está elegendo os Estados Unidos como solução. Mas a Débora foi lá, pintou uma estátua de batom e pegou 14 anos de prisão. Pegou 14 anos de prisão, inclusive por associação criminosa armada, por dano qualificado, por derrubada do Estado Democrático de Direito. Então, cada crime de golpe de Estado. Pô. Aí nós fizemos e reagimos, e eu dei toda a minha opinião em cima disso. Na sexta-feira, surgiu a notícia que a Débora voltou para casa. Eu vou passar bem rápido sobre esse assunto, só para atualizar, porque é uma boa notícia, sim. Uma mulher que ficou no Brasil presa 2 anos por isso. Ninguém fica preso no Brasil 2 anos por um crime de pichar um patrimônio público. Principalmente se for uma mulher com filhos com idade até 12 anos. A Deolane não ficou presa 3 dias. E ela estava respondendo aí coisas ligadas a lavagem de dinheiro, num volume aí de quase 10 milhões, respondendo uma associação criminosa disso e daquilo. Estava respondendo. Algum juiz assinou a cadeia. 3 dias depois ela foi solta, porque ela tinha uma filha de 8 anos. E foi solta. Por que a Débora ficou presa 2 anos? Porque a lei é a mesma para todos. Deveria, né? Então é isso, vamos lá, vamos reagir aqui. Só esse vídeo aqui, coisa rápida. Revista Oeste. Débora dos Santos volta para casa depois de 2 anos de prisão preventiva. Vamos lá. Débora segue na mesa do ministro Luiz Fux. Com certeza, essa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes vai pesar aí na decisão do ministro Fux nos próximos dias. Então, Paula, como o Alexandre disse, o Fux é o único juiz de carreira. Ele sabe muito bem. Eu até coloquei no meu... não sei se é artigo, porque foi uma carta mesmo, eu escrevi uma carta aberta ao ministro Luiz Fux, e eu comentei isso, né, que o senhor não repita os erros de tantos juízes, né, do passado, que a própria família judia do ministro, né, família de judeus da Romênia, que inclusive fugiram do contexto todo da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial para o Brasil. E eu faço um apelo de coração aberto mesmo ali, Paula, sem filtros. Eu fiquei até emocionada escrevendo a carta, porque não tem como separar, né? A ex-atleta ali focada e sempre controlando as emoções, a jornalista que também controla as emoções, e de repente, no caso da Débora, você esquecer que você é mãe, né? Eu sou mãe, eu vi os meus filhos, vi o meu filho crescer. Os filhos da Débora têm 8, 10 anos, né? Como estamos falando, já são 2 anos que não voltam mais a dever de escola, que não tem a mãe ali no jantar para dar um beijo de boa noite. Foram 2 anos. Essas 2 crianças estão marcadas para sempre, independentemente do resultado final de uma possível condenação ou não, absolvição da Débora. Essas crianças, são 2 anos que essas crianças estarão marcadas para sempre. Agora, uma questão, né, que não dá para a gente não colocar nessa equação toda. Será que nós estamos diante do efeito Donald Trump, da lei Magnitsky, do Congresso americano movendo aqui as peças de uma maneira relativamente rápida para que a lei Magnitsky seja aplicada àqueles que atentam contra os direitos humanos, porque um dos pontos fundamentais para que essa lei seja aplicada, lembrando que essa lei não precisa passar pelo Congresso para que ela seja aplicada, e as sanções dessa lei elas sejam aplicadas àqueles que cometem atrocidades contra os direitos humanos. Basta provas, toda a documentação de quem está cometendo essas barbáries na mesa do presidente americano, e ele assina essas sanções. Então, será que
o Congresso americano começou a fazer muito mais, muito mais, que infelizmente o nosso Congresso no Brasil, de joelhos para um sistema, de joelhos para uma composição do Supremo Tribunal Federal ativista, política. Eles estão calados, censurados, enquanto isso os americanos seguem defendendo a liberdade de expressão, até a nossa, no Brasil. Então, Paula, Bom, é isso. A Débora saiu e não tá em liberdade, né? Tá numa prisão domiciliar. Pelo menos pode estar com os filhos. Tem gente que vai entender que é injusto, que ela tinha que estar muito presa, porque depende do convencimento. Eu estou convencido que essa mulher, com o que ela fez, aqueles crimes imputados a ela, eu não vejo razão. Da mesma forma que outras pessoas praticaram dano em manifestação, se exaltaram, cometeram crime, mas o crime não é esse que está ali. E uma mãe que cometeu esse ato, talvez, se for uma mãe que matou alguém, ou uma mãe que cometeu outros crimes, eu vou entender que tem que ficar preso mesmo, paciência, faz parte. Vai ser a história dessas crianças, ficou longe da mãe. A escolha da mãe foi cometer o crime. Agora, uma pessoa que fez uma leitura errada, que se alimentou, que foi numa manifestação e lá cometeu o ato de escrever perdeu o mané numa estátua, não vejo sentido. Não vejo. Ainda mais na forma como o Brasil trata a lei brasileira e o julgamento das pessoas que cometem crime, para mim não é razoável. Esse é o ponto. Beleza? Agora, você já sabe o que eu penso em relação aos políticos. E você já sabe o que eu penso com aqueles que normalmente se dão bem no sofrimento dos inocentes. No Brasil, eu acho que já, eu acho não, já tem notícia disso, né? É mais do que achar. Já teve uma notícia disso, se é verdade ou não. A política brasileira pega pessoas para explorar o sofrimento daquela pessoa e interesse da política. Você vai ver a esquerda fazendo isso, você vai ver os autoproclamados de direita fazendo a mesma coisa. Então, provavelmente pegaram a Débora, porque era um caso para sensibilizar, e com o caso da Débora, você consegue emplacar algumas pautas. Você consegue até se proteger no argumento de injustiça. E eu não me conecto com isso. Beleza? Não tô aqui para ficar defendendo ou comprando 100% narrativas que não faz sentido para mim. Não fazem sentido. Por exemplo, essa dos Estados Unidos tá preocupado com a liberdade do Brasil. Eu não consigo me conectar com isso, porque e nem botar minha esperança nisso. O que vai vir dos Estados Unidos, cara? Cara, eu tenho zero expectativa, porque eu pago imposto no Brasil, eu voto no Brasil, eu vivo no Brasil. Porra, a minha revolta é com o político brasileiro, é com o partido político brasileiro. É com os senadores, é com os deputados, é com a imprensa brasileira. Agora, se nós estamos aqui tomados a ponto de não ter como, a solução não vai vir daqui, eu vou usar o que eu tenho, que é o microfone, que é o canal, são vocês. E eu acho que é o caminho. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. Nesse exato momento eu estou no Rio de Janeiro. Eu sei que a estrutura de Estado é parte do problema de violência daqui. O que eu faço? O que o brasileiro faz? O brasileiro fica procurando os Estados Unidos para resolver o problema do Rio de Janeiro? A imprensa fica fazendo isso? Há quanto tempo nós temos problemas aqui no Brasil? Quem tem que resolver é a política brasileira, pô. Mas no caso do 8 de janeiro, no caso, na crise entre política e justiça, nos avanços, nos abusos que acontecem no Brasil, a política brasileira está elegendo, parte da política, né, onde está a esperança do povo, está elegendo os Estados Unidos como solução.
Então eu não consigo... Porra, é difícil pra mim, cara. Talvez eu não consiga enxergar. A gente vai continuar fazendo react, vamos continuar conversando com pessoas que pensam diferente. Quem sabe essas pessoas vão jogando luz, né? Se eu não consigo te alimentar, vai vir um convidado aqui, por exemplo, quarta-feira nós temos Kim Paim. De repente Kim Paim vê a esperança lá nos Estados Unidos, não sei. De repente ele vê a esperança nesse núcleo de deputados que estão aqui buscando a anistia, buscando a assinatura, tendo Débora como exemplo. Eu só não quero ter o desprazer de saber que o sofrimento dessa família e que essa mulher vai ser usada para que político brasileiro continue se mantendo. Assim como eu acho que também é um desprazer saber que a Marielle foi usado demais pela esquerda. E por aí vai, cara. Certo? Então, eu só queria fazer um breve comentário, mas a gente já vai se estendendo. A Débora que nós repercutimos na quinta-feira, o Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar para ela e ela está em casa com as filhas. Depois de 2 anos presa por ter escrito Perdeu o Mané, respondendo 5 crimes, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e os outros 2 eu esqueci. Mas esses 3 aqui faz sentido pra tu? Pra mim não faz. Fez pro Alexandre de Moraes. A imprensa brasileira, zero crítica. Ela ficou 2 anos. A política brasileira também não fez nada. Tanto é que ela ficou 2 anos presa. Mas agora, em algum momento, todo mundo se despertou, inclusive nós, né? A repercussão foi tão grande que chegou na gente. E aí nós reagimos. E eu concordo. E que bom que ela tá em casa. Bom, e que ela paga pelo que ela fez. Exatamente pelo que ela fez. Nem mais nem menos. E que a lei brasileira deu tratamento para ela, que a justiça brasileira deu tratamento para ela, igual dá para outras pessoas. Porque senão não é justiça. Certo? Então é isso. Vamos pro próximo tema. Mano, Walter. Entramos no tema política, né? Isso. E aí, como é que tá o chat? Eles estão brigando? Não, não briguem, crianças. Calmem. Vai. Você sabe que o nosso chat aqui ele é bem dividido, né? Então tem a rapaziada que é a favor, né? Que o pessoal ali do 8 de janeiro fique preso, enfim. E Isso. tem a rapaziada também que, poxa, não é justo e tal, concorda com você. Esse tipo de punição, né? Pô, 14 anos de condenação é muita coisa, né? Exatamente. O camarada canhoto, ele fica puto com o bolsonarista e ele briga com o bolsonarista no chat. O bolsonarista briga com o canhoto e os dois juntos brigam com o Glauber. É, exato. Porque eu sou incapaz de agradar os dois. Eu não agrado nenhum nem outro. Infelizmente, porque eu não consigo ver o mundo igual a vocês. Tá? Mas se vocês continuam assistindo aqui, você vai entendendo como é que eu vejo o mundo, como é que a gente pensa. Eu não quero a injustiça e eu não compro a cartilha bolsonarista 100%. Vai ter coisa que, por coincidência, eles estão propagando o mesmo que está no nosso combo de valor. E vai ter coisa que pessoas, eu não estou falando de político, né? Pessoas com combo de valores que no espectro político está dentro da direita, está junto com a gente. A gente pensa parecido. E vão ter pessoas dentro ali do espectro político que colocam que é de esquerda que vão gostar da gente também, porque vai se identificar. Saiam dessa guerra de um contra o outro. Sai dessa guerra de dividir para conquistar. Você não precisa odiar o cara. E você, guerreiro, tu não precisa ser bolsonarista, cara. Você tem que ser você. Qual é o seu valor? Quem é o rei do seu combo de valor? É o Bolsonaro? Porra, se tu tá fudido, irmão. Tu que é canhoto, é o Lula, tu tá fudido também, irmão. Você vai ser enganado pelos dois. E você vai ser só um idiota útil pra um dos dois. Tirem eles da zona de conforto, cara. Defina quem é você, os seus valores. E esses caras servem só pra fornecer pra você o que tá dentro do teu combo de valor. Que o Bolsonaro te preencha dentro do teu combo de valor e que o Lula te preencha dentro do seu combo de valor. Eles são incapazes de fazer 100%, porque a intenção deles
não é te satisfazer. Porque se fosse, porra, o Bolsonaro ia olhar pro cara da esquerda e falar assim, meu irmão, esse cara acredita nesse ideal aqui, nesse ideal eu posso alimentar ele. Agora, em outras paradas, guerreiro, deixa de ser vacilão, você tá vendo o mundo de uma forma totalmente diferente, e nisso eu não concordo, e isso aí você não vai ter mesmo. A vida é assim. Não tem espaço para ter tudo que todo mundo quer. Não é isso? Aí você vai fazer o campo político e vai chegar em algum momento, vai ter um cara de esquerda. No caso, agora, né? O Lula. E esse idiota aí vai ter que pensar assim, porra, esse cara aqui da direita, ele quer ordem. Pô, ele quer um negócio, né, mais ordeiro. Ele quer que o criminoso pague. Porra, tem como contribuir? Porra, faça alguma coisa, né? Agora, qual a intenção dos caras? Né? Já sabemos a intenção dos caras, né? Agora, se tu prefere acreditar, continua acreditando. Bom, o próximo tema é manifestações. Isso. Já tivemos manifestações de tudo, né? Manifestações de esquerda, quebradeira. Rapaz, eu trabalhei durante 18 meses na Universidade Federal Fluminense. Eu passei no concurso. Eu estudei com material de estratégia concurso, eu estudava para polícia. Mas no meio do caminho apareceu um concurso. Eu fui lá e fiz a prova e passei. Estudei com esse curso aqui, o QR Code está aqui. Passei sem estudar para aquele concurso específico. Com a bagagem que eu tinha da minha preparação, eu passei. Meu irmão, pensa numa rapaziada mal educada, prepotente, que acham que sabem tudo e que são dono da verdade e que não aceitam um argumento contrário. São essa rapaziada aí dentro desse movimento aí. Universidade, professor, doutores, professores. Porra, esses então, pelo amor de Deus. Eu, como era baixo clero, eu era analista administrativo, assistente administrativo, analista. Eu era um mero assistente administrativo. Eu já ouvi professor falando, você é só um assistente administrativo, eu sou doutor. Eu cagava para eles. Eu já vi cada coisa, cada aluno de universidade, cada moleque de 21, 22 anos se portando de uma forma totalmente diferente do que eu vejo o mundo, cara. Mas eles são assim, eles existem, e por vezes eles estão na tua família. Na nossa família. Eles veem o mundo, cara, de um jeito que eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu. E acredite, eles pensam a mesma coisa da gente, cara. Mas são brasileiros, são irmãos nossos, de alguma forma. A gente tem que lidar com esses caras e eles têm que lidar com a gente, porra. Ou vocês acham que eles me acham maneiro? Eles devem achar, porra, esse idiota aí, cara, da língua presa, cagando regra pra gente. A gente quer viver a vida assim. Então, cara, essa rapaziada, eles adoram manifestar. Eles adoram ser o dono da razão. Eles adoram querer implantar que as ideias deles sejam feitas. Seja um estudante, seja um professor, seja um servidor público canhoto. É assim. Mas, quando eles fazem manifestações, tá tudo ok. E por muito tempo, eles quebraram tudo. Por muito tempo veio o CUT, veio o UNE, veio não sei quem, veio o MST, entrou em Brasília e quebrou. Nós mostramos isso no último React. E eles faziam comícios, lembra dos comícios? Mano, Walter, lembra dos comícios? Sim. Porra, comício do PSOL na Lapa, era uma multidão. O Freixo, porra, era um ovacionado. Era um evento. Eu lembro que eu fazia faculdade no centro. Aí de vez em quando tinha aqueles encontros ali, né? Pô, um happy hour na Lapa, alguma coisa. Porra, tinha dia que o Arco da Lapa tava tomado de vermelho. Tudo vermelhinho. A Rio Branco tomada de vermelhinho. A Avenida a Presidente Vargas tomada de gente, de estudante, né? Até que tiveram aqueles movimentos
das pessoas, dos movimentos mais de direita, Lava Jato, né? Aquelas coisas todas. Aí começou a vir as críticas e as denúncias que eles iam para ganhar dinheiro, que pegavam os movimentos sociais, as pessoas que dependiam do governo e botavam obrigado nas manifestações. Eu sei que de um tempo para cá, nem manifestação tem mais. Mas resolveram fazer a manifestação? Fizeram, pô? Quebraram alguma coisa? Não, Não, agora né? não, né? Não, porque estão no governo, né? É. E vão quebrar o quê? Vão quebrar o quê? Eles vão lá em Brasília quebrar que o ovo tá caro? Vai nada, pô. Eles vão lá em Brasília reclamar que tá tudo caro? Vai não. Não vão, né? Mas se fosse o Temer, Aí sim. se fosse o Bolsonaro, Pô, iria, né? o Temer era fora golpista. Fora golpista, exatamente. Mas eles votaram no Temer, apertaram, votaram no Temer. Aí o Temer era golpista, o Bolsonaro também é golpista. Isso. Porra, e o Lula não é nada. Não. Lula é a alma mais inocente do Brasil. Honesta. Mais né? honesta. Mais honesta do Brasil, né? Nas palavras dele, né? É. Então, é isso, cara. Porra, gente, se a ideia fosse pelo combo de valores, se a ideia fosse pelo que acredita, de fato, porra, as pessoas iam lá e cobravam do Lula agora. Os bolsonaristas cobrariam do Bolsonaro. Mas não, porra. As pessoas têm time. Eu sou Flamengo, eu torço pro Flamengo. O Flamengo tá uma merda, eu continuo sendo Flamengo. Porra, o Lula tá uma merda, eu continuo sendo Lula. É assim que as pessoas se comportam. O Bolsonaro tá uma merda, eu continuo sendo Bolsonaro. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas aí, encheu a manifestação porque falaram que a do Bolsonaro flopou. Eu acho que as duas deram menos do que o esperado, né? Acho que eles esperavam muito mais, um número muito maior de pessoas, só que tanto na manifestação do dia 16 de março, quanto a da agora desse final de semana, né? Foi bem abaixo do esperado. Será que o povo tá acordando? Eu acho que sim. Tanto o que se faz o papel do bobo pro Bolsonaro, quanto que faz o papel do bobo pro Lula, pro Boulos e companhia. Isso aí. Será que estão acordando? Porra, que maravilha, né? Sim, né? Será que o jovem de universidade está acordando? Tá acordando pra parar com esse negócio toda hora fazendo manifestação? Porra, o guerreiro estuda na universidade pública. O cara paga R$1 pra comer. E o cara ainda manifesta, cara. O cara ainda reclama. Porra, mano. E outra coisa, e a boa parte é playboy. É. Isso aí. O pai dele pagava R$4.000 na escola, R$5.000 na escola, R$10.000 na escola. Aí ele passa a estudar numa universidade federal sem pagar R$1. E ele reclama. E ele come no bandejão pagando R$2. 70 centavos na minha época. O estudante pagava 70 centavos. O servidor pagava R$2, R$2,50. Boa. Eu comia por R$2,50. E quanto que era seu salário lá? Meu salário era 2.000 e alguma coisa. Mas aí ganhava mais um auxílio porque eu tinha nível superior, ganhava mais nível superior. Auxílio creche? Auxílio creche, exatamente. Vale transporte, não sei o que, vinha tudo em dinheiro, no final dava uns 4.000. E o Playboy? O Playboy, que o pai é ricão, mora de frente pra praia, estudava de graça, pagava 70 centavos no almoço. E eu que ganhava 4.000 e pago imposto, em cima dos 4.000, pagava 2,50. Eu vou reclamar? Porra, se tu for na esquina ali, é R$15, é R$20. Porra, o trabalhador que ganha R$1.500 e trabalha no restaurante que cobra 20 conto no almoço, tem que pagar caro também? Eu me sinto até envergonhado, porra. Mas os jovens, eles vão lá manifestar e não sei o quê, e fazem greve. E o professor doutor que ganha 20.000? Também. Adora uma greve. Agora vai ficar um monte de gente ofendido comigo aí. Pô, cara, em um ano... Mano, Walter, em 18 meses trabalhando na universidade, sem brincadeira, eu devo ter ficado uns 3 meses, 4 meses sem trabalhar. Sim. Porque tinha greve. Acredito. Ninguém trabalha. Todo ano tem greve, mano. Todo ano, os caras têm um mês de férias, mais uns 2 de greve. Porra, mano, que vida, que mundo é esse que esses caras enxergam, cara? Quando eu saí e eu fui pro presídio,
Tem certeza, cara? Aqui tu trabalha 6 horas. Lá Tem greve todo ano. Tu paga R$2 pra comer. É, cara, eu quero sair. Me chamaram de doido. E de fato, eu era doido mesmo. Mas tá bom, tudo tava escrito, tamo aqui hoje, né? É isso.